Olá pessoal, vamos começar nesse momento a nossa primeira aula, de cuidados clínicos ao paciente hospitalizado, e nosso conteúdo é estrutura hospitalar. Vocês vão ter a oportunidade, quando tiver um estágio, depois de poder conhecer de perto o que seria essa estrutura hospitalar. Como é que esse hospital é composto? Ala por ala vocês vão conhecer, vão fazer os procedimentos inerentes ao técnico de enfermagem, aqui em Aurora, no Hospital Geral Inês Andreassa. Mas antes de vocês irem para lá, vocês precisam conhecer essa estrutura, o que é que ele é composto, e o que vocês irão fazer. Quais são as salas que existem lá, quais são os setores que existem, qual é o pessoal que trabalha, Isso aí tudo irão conhecer nessa aula de hoje sobre estrutura hospitalar. Para começar, o que seria hospital? Você partindo da origem do latim, hospes, que significa hóspede, é um lugar onde há pessoas hospedadas. Só que a diferença é que não é um hóspede de hotel, porque o hóspede de hotel não tem uma patologia, não necessariamente é obrigado a estar doente. E no hospital, para estar no hospital, você precisa ter pelo menos uma suspeita de alguma patologia. Portanto, são diversas as definições que tem para o hospital, as mais amplas possíveis, que já foram implementadas, mas o hospital é um lugar onde hospeda pessoas que têm algum tipo de patologia, seja para realizar procedimentos diagnósticos e tratamentos de diversas áreas, diversas áreas, não só a parte dos cuidados clínicos, mas a parte dos cuidados cirúrgicos, de maternidade, de especialidades como a ortopedia ou traumatologia, a questão também renais, hospitais especializados nos rins, enfim, são várias especialidades, vários objetivos, e vários tipos de hospitais, que atendem desde a parte de pequeno porte até a alta complexidade, com procedimentos como realização de diálise, que é a filtração feita na hemodiálise a pacientes que não conseguem filtrar o seu sangue nos rins, quem tem, no caso, insuficiência renal. São tratados também em hospitais de grande porte, de grande suporte tecnológico, necessita, Portanto, vai do nível menos complexo até o mais completo, e também dependendo da funcionalidade de cada hospital, de procedimentos básicos, de médio porte, até de alto porte, que precisa de alta tecnologia. Aí aqui, só para vocês terem uma noção melhor, temos o hospital geral, é destinado a prestar assistência nas 5 básicas especialidades, como a clínica médica, que é essa que nós vamos focar nessa disciplina. A clínica médica, que é a clínica geral, onde recebe vários tipos de patologias, rotineiras. E temos a clínica cirúrgica, que ela está falando, que é para a clínica que tem um bloco cirúrgico, faz a cirurgia, o paciente faz a cirurgia e vai para a clínica médica. Aliás, para a clínica cirúrgica. Vai ficar na clínica cirúrgica, tendo os cuidados no pré, durante e o pós e após cirurgia, certo? É a clínica cirúrgica, que isso aí vocês vão ver no próximo ano, na disciplina com os orientadores de estágio no 3º ano, certo? Clínica ginecológica obstétrica, que é a clínica para as doenças das mulheres, e das gestantes. Portanto, o hospital pode ter um hospital geral como Inês Andreasa. Aqui no Inês Andreasa nós temos a parte da clínica médica, a parte da clínica cirúrgica, e temos a maternidade, que é a obstetrícia, o centro de parto normal e o centro obstétrico para as cirurgias cesarianas. E aí já é outro setor,
né? A clínica cirúrgica realiza várias cirurgias, como a de apendicite, né? E aí a de pedras na vesícula, faz a retirada de pedras, aí eles vão lá ser internados na clínica cirúrgica. O da clínica médica, aqueles pacientes que estão lá com a diarreia, que está desidratado, né, com a diabetes descompensado, uma hipertensão arterial, clínica médica, fica lá no setor da clínica médica. E quem vai, a mulher que vai para procedimentos obstétricos, né, seja cirurgias para cesarianos ou parto normal, ou uma curetagem, que é quando ela tem um aborto, né, espontâneo, e tem que fazer a raspagem dos restos do feto, aí também é na clínica, na parte obstétrica, que ela fica lá em repouso. E a clínica pediátrica, né, que é para as crianças. Portanto, a clínica médica para adultos. E a clínica pediátrica seria uma clínica reservada só para pediatria. É o setor pediátrico. Porque aí já resguarda aquelas crianças de estar junto com os adultos com doenças mais prevalentes que podem ser transmitidas. Portanto, a clínica pediátrica deixa elas mais reservadas. Portanto, é o bloco pediátrico. Beleza? Portanto, essa é a função do hospital geral. Tem que ter essas 5 clínicas, especialidades básicas. Quando você parte para uma coisa mais especializada, mais referente, né, mais específica, aí você vai ter o outro tipo de hospital, que é o hospital especializado, destinado a prestar assistência especializada, como a maternidade, se for só para maternidade. Tá entendendo, minha gente? Um hospital como um hospital maternidade São Vicente. Portanto, se ele pode abrir um hospital só de maternidade, só obstétrico ginecológico, que funciona como uma maternidade? Pode, certo? Separado do geral. Assim como há hospitais que façam procedimentos da neurocirurgia, especialidade neurológica, né? Cardiologia, hematológica, a questão dos problemas sanguíneos, né? E dos glóbulos brancos, e renais, né? Hospitais especializados em traumatortopedia, hospitais especializados em dermatologia, que tem a parte da dermatologia, enfim, qualquer especialidade médica, ele pode ter uma assistência mais especializada. Por exemplo, no Juazeiro a gente tem o Hospital de Fraturas. O Hospital de Fraturas fica para a parte traumatológica e ortopédica, as doenças ósseas, cirurgias, de traumatismos, né? Enfim. Mas a gente pode ter hospital que compreenda 2, 3 especialidades e a parte geral, Micael, podemos, dependendo do porte dele. Por exemplo, o Hospital Regional do Cariri é referência, né, em AVC, acidente vascular cerebral. O AVC tem as cidades que fazem parte da macro-região do Cariri, por exemplo, a Aurora faz parte, tem um paciente com AVC, a referência dela, que o Hospital de Andreas vai transferir, é para o regional. Porque lá tem toda uma equipe especializada no AVC. Inclusive tem UTI só para pacientes que tenham acidente vascular cerebral. Portanto, a especialidade dele é o AVC também. Certo? Mas ele atende só isso? Não. Ele atende a clínica médica, a clínica geral também, né? Ele atende, tem UTI, né? Só não atende a parte da maternidade, lá não existe. Certo? Pessoas, Micael, com infarto, problema cardiológico. Quem é a nossa referência aqui? Um hospital especializado. O Hospital Santo Antônio de Barbalha. O Hospital Santo Antônio de Barbalha é quem fica responsável para receber esses pacientes cardiopatas. Certo? Porque lá também tem UTI, tem suporte de médicos especialistas.
A hematologia, né? Hematologia, o hemócio, tem médicos especializados na hematologia para doenças sanguíneas e assim por diante, certo? Portanto, você tem vários tipos de hospitais, de acordo com sua funcionalidade, sua especialidade. Mas podemos já saber agora que existem dois tipos básicos, os hospitais gerais e os hospitais especializados. Já mostrei para vocês, né, em outras ocasiões, que esses hospitais também podem ser classificados de acordo com a lei orgânica referida a esses hospitais, né, pelo nível, primeiro, o nível de competência, ou seja, o nível de serviços médicos. Ele pode ser classificado em primário, secundário ou terciário. E lembre-se, o primário, profilaxia, prevenção e clínica básica. Portanto, é um hospital básico mesmo, né, que tenha só a parte que é necessária para a parte mais de prevenção, né, de complicações, coisas mais agudas, mais simples de resolver. A parte básica, né, de pequeno porte. E o hospital que não precisa, que não tenha, né, muitos recursos tecnológicos, como grandes aparelhos de imagens como a tomografia, não vai ter no hospital primário, porque é o básico, certo? Que é de acordo com a quantidade de habitantes por municípios. E aí vai definir o básico do hospital primário é para todo município pequeno ter, né? Isso aí é uma obrigação, porque se ele não resolver o problema, aí é que tem as referências para os hospitais secundários e hospitais terciários. O hospital secundário, Micael, também ele é básico, não tem muito recurso avançado, mas tem aquelas categorias que eu já falei para vocês, certo? E ele pode ter UTI, já que nesse secundário, certo? Fora aquelas 5 especialidades, ele pode ter a UTI, né? O atendimento de urgência e emergência também, assim como o hospital primário. O secundário tem portas abertas para todos eles têm, né? Mas ele ainda não é um hospital que tem um suporte tecnológico muito maior do que um hospital terciário. Ele não tem um nível tecnológico tão desenvolvido como os hospitais universidades, né, que tem um suporte maior. Por exemplo, esse hospital secundário aqui, nós temos o exemplo dele, um hospital no porte do Regional do Braz Santo. Tem tudo no Regional do Braz Santo, tem um suporte maior também, mas ainda ele não é considerado um hospital de grande porte, terciário, como é o caso dos hospitais regionais do Ceará, como aqui o Regional do Cariri. O do Cariri já é um hospital terciário, porque ele é um nível tecnológico bastante desenvolvido. À medida que aumenta o nível de serviços médicos, aumenta o nível de capacitação dos recursos humanos e certificação tecnológica dos equipamentos. Se você tem várias especialidades lá, como regional, que tem um AVC, uma unidade especial para atendimento de AVC, você precisa de dar suporte para isso. Tem que ter os exames de imagem, tem que ter tomógrafo, tem que ter ressonância magnética, tem que ter aparelho de ultrassonografia portátil, para fazer uma ultrassonografia, um raio-x, no leito do paciente na UTI, por exemplo. Tem que ter o aparelho de diálise, para fazer a hemodiálise do paciente lá no leito da UTI. Se tem atendimento para o regional também atende trauma, né, e ortopédico. Tem que ter os médicos ortopedistas, tem que ter os materiais necessários para as cirurgias de reabilitação traumáticas. Quer dizer, tudo isso, à medida que aumenta o nível de complexidade, precisa de capacitação maior desses recursos também. Beleza, minha gente? Portanto, são os hospitais mais tops, são os hospitais terciários. Certo? Porque vai de acordo com, por exemplo, Juazeiro suportou um hospital desse nível pela capacidade populacional e para servir de referência para os outros municípios, porque o governo não tem como oferecer um hospital desse nível para toda a cidade, porque não tem recurso para isso, para manter. Entendeu? Aí eles se concentram numa cidade para oferecer isso tudo. Agora, as funções do hospital na modernidade, né? Ele tem... não é só, a gente só pensa que o hospital é só para
doença, só para tratar a doença. Não, senhor. O hospital ele tem a parte curativa, né, restaurativa, que é a parte de restabelecer a saúde da pessoa. A pessoa chega com uma doença, chega com uma patologia, e o hospital vai ter a função de retomar, de curar essa doença, quando ela tem cura, quando ela não é crônica, né? Para que a pessoa possa restaurar a sua saúde e voltar à sua vida normal. Mas ele faz a parte preventiva, Micael? Faz. Se você está com um idoso com hipertensão tipo 2, no estágio 2, pressão alta, está com hipertensão, e se ele vai para o hospital e chega lá, passa pela avaliação médica, o médico vê que a pressão dele está alterada, passa uma medicação para ele, porque e essa medicação ela não faz efeito imediato, ele fica internado para fazer esse monitoramento até atingir os níveis normais de pressão. Eu estou prevenindo o quê? Eu estou prevenindo alguma coisa? Sim, essa hipertensão dele, se não for curada, se não for melhorada, voltar à sua normalidade, ele pode ter consequências dela. O AVC, ou um infarto, ou uma doença renal. Isso aí pode agravar a situação e fazer com que ele piore, né? Evolua para outras patologias mais maléficas. Portanto, o hospital também faz a parte preventiva, né? E serve de ensino e de pesquisa. Quando vocês vão estagiar, seja ao nível técnico, como é o caso de vocês, ou numa faculdade a nível universitário, você indo estagiar, ele está servindo de ensino, que é a parte fundamental, né? E a pesquisa. Quando é que é feita a pesquisa? Quando o cara está desenvolvendo uma tese de mestrado, de doutorado, né? Uma pós-graduação, ou até mesmo o TCC dele na graduação, na faculdade dele, quando vocês terminam a graduação, vocês têm que fazer um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Ele faz uma pesquisa sobre a quantidade de hipertensos no município de Aurora, ele pode colher dados dos hipertensos lá no Inês Andreasa. Quantos pacientes hipertensos foram internados por consequências da hipertensão, foram transferidos. Portanto, o hospital dá essa segurança, essa oportunidade de pesquisa também. Já mostrei para vocês essas tecnologias hospitalares, eu acredito, né? Mas já fazendo um resumo aqui, os hospitais do ponto de vista clínico, ele pode ser geral ou especializado, como vocês já viram. O hospital, quanto ao número de leitos, aí vai definir a questão de pequeno porte, leitos, cada caminha daquela. Tem a enfermaria, que é o quarto, e tem cada cama daquela é um leito. Portanto, o hospital de pequeno porte ele tem até 50 leitos. De médio porte, de 51 a 150 leitos. De grande porte, de 151 a 500 leitos. E extra ou especial, acima de 501 leitos. Portanto, quanto ao número de leitos, ele pode ser considerado. É isso? Nesse termo aí, entre pequeno, médio, grande ou extra especial. Quanto à construção dele, ele pode ser classificado também da forma como ele é construído, né? Monobloco, quando ele tem apenas um edifício. Quando é só um vão, só, de térreo, né? Aí nós temos o monobloco. Pavilionar, quando tem vários edifícios, vários pavilhões, pavilhão 1, pavilhão 2, né? Ele pode ser também vertical, quando ele para cima, né? Ele tem extensão de subir, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. E horizontal, quando ele tem a extensão dos edifícios para os lados, como é o caso do monobloco, quando ele fica horizontal, né? Ele não é vertical, ele pode ser horizontal. Beleza? Tá aqui uns exemplos, né, minha gente? Ó, o Hospital Geral do Brás Santo, por exemplo, ele aqui, vocês estão vendo nessa imagem, que ele é monobloco, horizontal, né? Só um pavilhão só, de forma horizontal, né? Tá vendo o Hospital Universitário aqui, ó, de Santa Catarina? Ele tem 1, 2, 3 pavilhões, só nessa imagem, ele é pavilionar. O São Vicente de Paulo em Barbalha, ele tem a parte do monobloco, mas ele já tem na vertical, é porque essa imagem não dá para ver.
mas ele já tem também, assim como o regional, tá vendo? Ó? Ele é vertical, ele tem os pavilhões também, certo? Quanto ao aspecto jurídico, né, ele pode ser público ou privado. Portanto, ele pode ser municipal, estadual, federal, né, dependendo da sua origem. Se for no município, é municipal. Se for do estado, é estadual. Se for do governo federal, é federal. Tá certo? Portanto, a parte do setor municipal, do hospital público, ele é de referência de ser pequeno e médio porte, minha gente. Principalmente de pequeno porte, que é um hospital que não tem muita complexidade, certo? O Estado, ele já fica responsável, né, pelas referências, as referências da base secundária e também terciária. E o federal, a parte hospitalar, ele tem convênio com os governos do Estado para fortalecer os hospitais estaduais e entra com os hospitais universitários. Toda faculdade federal que tem um curso de medicina na área da saúde, eles têm um hospital universitário e é regido pelo governo federal, certo? Hospital privado, ele pode ser particular, né? Privado é particular, ele pode ser lucrativo, por exemplo, o hospital da Unimed lá no Juazeiro, que agora está com a clínica São José, ele pode ser lucrativo, a função dele é lucrar, vende seus procedimentos, vende as internações, né? Tudo lá é vendido e um dono ele recebe aquele valor. E ele pode ser filantrópico ou beneficente. O filantrópico é quando o hospital ele atende particular e atende ao SUS. Ele deixa uma parte para o SUS atender. Se eu não me engano, é 60% do SUS. Tem 40% particular. Aqui em Aurora, o hospital é filantrópico. Ele é de uma associação, Fundação Antônio Maria da Conceição. Mas os donos, como tem vínculo político, eles não fazem a parte particular, totalmente do SUS. Certo? E ele pode ser beneficente. Por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, né? Que elas recebem arrecadações, né, de vários setores, pode ter convênios com prefeituras, com o governo do estado, governo federal, e receber doações de artistas, né, que fazem com que aquele hospital, todo o dinheiro tem uma associação lá, que é para ser dividido em prol do hospital e dos seus funcionários. Não tem um lucro como um hospital lucrativo. Esse é o hospital beneficente. Tá certo? Agora vamos conhecer mais sobre as unidades, né, do que é que compõe esse hospital. Não é isso, minha gente? Portanto, já paramos mais essa divisão de tipos de hospitais, né? E agora vamos para conhecer um pouquinho mais que seria as partes desse hospital básico, digamos assim, que nós vamos nomear do hospital de pequeno porte, hospital que atende a clínica médica, principalmente, que é o nosso foco. Nós vamos ter a unidade de internação, que é o conjunto de elementos destinado à acomodação do paciente internado e à prestação dos cuidados necessários ao seu atendimento. Certo? A unidade de internação é quando tem a acomodação, né? A internação bloco 1, aí tem lá a clínica médica. Nesse Andreas tem um bloco 1, 2 e 3. Certo? Aí a unidade de atendimento de internação A atende determinado setor e aglomera algumas enfermarias e dentro das enfermarias seus leitos, né? Portanto, a unidade de internação é onde tem as enfermarias e os seus leitos e presta os cuidados ao paciente. Quarto hospitalar é o compartimento da unidade de internação destinado a acomodar 1 ou 2 pacientes. O quarto, minha gente, o quarto ele é diferente aí, porque ele só acomoda de 1 ou 2 pacientes. Certo? O quarto é diferente, é um quartozinho mesmo. Né? Nas clínicas particulares, eles têm televisão, tem ar-condicionado, né? Tem
uma geladeirinha pequena, que é o frigobar. Portanto, é bem mais confortável. Tem um banheiro lá, especificamente, né? Pode ter um quarto só para uma pessoa ou quarto com pacientes. Com 2 pacientes, né? No máximo 2. Quando tem de 3 ou mais pacientes, aí recebe o nome de enfermaria. Certo? Recebe o nome de enfermaria, aí as famosas enfermarias do SUS, né? Que são, tem 4, 5, 3, a partir de 3 já é enfermaria. Leitos, não é isso? Portanto, no quarto hospitalar só tem 1 ou 2 leitos com pacientes. E tanto o quarto hospitalar como as enfermarias fazem parte da unidade de internação. O leito hospitalar, o que é? É a cama destinada à internação do paciente no hospital. Portanto, o que é que compõe o quarto hospitalar e as enfermarias? Os leitos. Aí tem lá leito 1, leito 2, leito 3, em cada enfermaria. É tanto que você colocar no prontuário, você tem que saber lá classificar. Né? Paciente fulano de tal, enfermaria 5, leito 4. Aí você vai lá e vê. Beleza? Aí tem um posto de enfermagem, que é o local da unidade de internação destinado ao comando e controle técnico e administrativo das atividades por ele desenvolvida. Quem são eles? Nós, da enfermagem. Postinho de enfermagem é onde fica as medicações que vocês vão fazer, injetáveis, orais, enfim. Todas as vias de administração vai ter medicamentos lá. Soro, fisiológico, glicosato, vocês vão saber mais depois na soroterapia, falar mais sobre isso. Né? Portanto, material para curativo, para aferir pressão, temperatura, o termômetro, tudo vai estar no postinho, assim como os prontuários, onde a nossa equipe fica nesse posto de enfermagem. Portanto, é lá, ele está no meio da internação, no início da unidade de internação, certo? É o postinho de enfermagem conhecido, famoso. E cada especialidade, por exemplo, na clínica médica tem um posto de enfermagem da clínica médica, tem um posto de enfermagem da clínica cirúrgica, da maternidade e assim por diante. É de lá onde a gente tem um comando de toda a internação do paciente. Certo? Sala de serviço é o local da unidade de internação destinada ao preparo, guarda e distribuição do material e medicamentos utilizados nos cuidados ao paciente. Dentro do posto de enfermagem tem a salinha de serviço, que é onde ficam esses materiais que eu falei para vocês. Tá certo? Sala de expurgo é o local da unidade de internação destinada à coleta e higienização do material utilizado nos cuidados aos pacientes. Portanto, a sala de expurgo, minha gente, é onde você, por exemplo, você recolheu a urina, o paciente está sondado, e aí você abre a bolsinha da sonda, do reservatório urinário, e retira a urina dele. Você vai despejar essa urina na sala de expurgo, assim como outras secreções, como drenagem de líquido pulmonar, torácica, né? Sangue, né? Enfim, todo o material que foi utilizado de coleta de secreções humanas, elas são exaladas no expurgo, que é onde tem um vaso sanitário, né? E você faz o descarte desse material. A sala de observação, diferentemente, olha, gente, sala de informação, qual a diferença da internação, né, onde tem os quartos e as enfermarias, e a sala de observação? É porque, minha gente, na sala de observação o paciente fica por 24 horas apenas. Até 24 horas ele não está internado, ele está em observação. Se o paciente evoluir para um melhor quadro, ele vai ser redirecionado para ir para a sua casa, para terminar o tratamento em casa, porque já está melhor, chegou lá com pressão alterada, mas já normalizou, volta para a sua casa. Mas aí ele teve uma piora durante essa observação dele lá embaixo. Você foi ali no exame direto, você vê assim, você entra, você vai para a consulta médica da triagem, passa pela consulta médica, e fica na sala de observação se precisar de tomar algum medicamento por algumas horas, até 24 horas. Se você melhorou, está com a dor abdominal, melhorei, não senti mais nada, vai para casa. Se não, sobe para a internação. Aí o paciente é internalizado. Vai ser
conduzido para uma das enfermarias, ou quarto, tá certo? Essa é a diferenciação. Passou de 24 horas de observação, já passa a ser interno ou recebe alta para ir para casa. Nesse primeiro momento, minha gente, vamos parar por aqui, certo? Depois nós iremos dar continuidade a mais uma aula de cuidados clínicos, porque são muitas informações, muita coisa ao mesmo tempo. Precisamos dar uma pausazinha, mas depois nós iremos retornar por aqui, beleza? Um grande abraço, qualquer dúvida pode perguntar, estamos à disposição, mais uma vez com muita saudade. Fiquem com Deus, um grande abraço.